Olá, sejam bem-vindos à nossa primeira aula do curso sobre Laravel 12. Bem, nós trouxemos aqui, primeiramente, uma introdução daquilo que nós vamos abordar. O nosso curso será muito prático, então não teremos eh, muitos momentos de teorias, mas uma vez que nosso curso será voltado para a prática, não significa dizer que vamos apenas abordar questões práticas sem qualquer teoria. Tanto é que nós vamos falar um pouquinho aqui, primeiramente, sobre PHP orientado a objeto. Veremos também aqui os programas para preparar o ambiente de desenvolvimento PHP e também veremos como é que funciona o padrão MVC, que é que é típico das linguagens que suportam o paradigma orientado a objetos. Bem, nós vamos falar primeiramente sobre o que é o PHP orientado a objeto, que é praticamente a base do Laravel. E, bem, nós temos lá no canal do YouTube alguns vídeos que falam um pouquinho sobre esses métodos, como é que eles realmente funcionam. Se puderes consultar, tu também podes acessar, os vídeos estão lá disponíveis. Bem, o PHP orientado a objeto é um paradigma de programação, é tipo uma forma, um estilo de programação. Bem, ele normalmente é feito de uma forma mais simples e que facilita no momento de fazer a manutenção ou a revisão do código. Por exemplo, o PHP orientado a objeto usa classes, métodos e atributos. Bem, o que é uma classe? Nós podemos identificar a classe como, por exemplo, um carro, né? Temos aqui o carro. E o que são métodos? Métodos são as funcionalidades desse carro, que pode ser acelerar, travar, buzinar. Então, essas informações ou essas funções que o carro tem são introduzidas dentro, são passadas pelo método. Por exemplo, nós temos a classe carro. Dentro dessa classe tem vários métodos. Por exemplo, uma classe não pode ser carro e moto ao mesmo tempo. Ou seja, ela tem uma responsabilidade única, no caso. A classe não deve ser carro e moto ao mesmo tempo. Ou é carro, ou é moto. Ou é usuário, ou é um produto. Não pode ser usuário e produto ao mesmo tempo. Então, nós temos aqui a classe carro, que pode ter os métodos de acelerar, travar, buzinar e outras funções que o carro oferece. E depois também temos os atributos. Os atributos são praticamente, se for falando em programação, porque esse curso normalmente, né, eu coloquei os requisitos, as pessoas têm que ter mais ou menos uma noção básica sobre programação em PHP. Bem, os atributos é como se fossem variáveis, são eles responsáveis, ou seja, é a partir daí que serão introduzidos algumas informações, por exemplo, do carro. Nós temos aqui, por exemplo, a marca, a cor, podemos colocar, por exemplo, o motor. Então, todas essas informações são passadas em formas de atributos. Então, penso que nós estamos aqui quanto ao PHP orientado a objeto e a partir daqui nós podemos avançar para um outro ponto, que é a estrutura MVC. Nós vamos trabalhar com programação PHP, né? Nós vamos trabalhar com Laravel, mas na estrutura MVC, nós vamos usar a estrutura MVC, nesse caso, Model, View
e controller. Model, view e controller. Como é que isso funciona? É o seguinte, o usuário faz uma requisição para a controller vai buscar a informação no banco de dados, na Model no caso, porque a Model é responsável por essa manipulação de dados, pega as informações do banco de dados e devolve para a controller. Mas aqui nem sempre a controller vai precisar consultar o banco de dados. Tem, por exemplo, funções de cache e outras funções que se calhar o usuário quer uma informação que a controller pode tratar por si mesma, ela pode tratar. Caso necessário, ela vai solicitar no banco de dados ou na Model, a Model vai devolver a informação e a controller não envia diretamente para o usuário. A controller tem que enviar para a view. E a view, por sua vez, que é praticamente aquela interface que o usuário tem acesso, é que vai passar as informações já tratadas pela controller, ela vai passar as informações para o usuário final. Então é assim que funciona o padrão MVC. Bem, eu penso que até aqui estamos. Em caso de dúvida, voltem a rever o vídeo, voltem também ou façam perguntas lá no grupo. Bem, já que temos essas informações passadas, agora nós vamos aqui ver, hum, vamos preparar o nosso ambiente de programação. Para nós começarmos a trabalhar com PHP ou com Laravel, precisamos ter estas ferramentas instaladas. Por exemplo, nós precisamos do Champ, que vai ser praticamente o nosso servidor. Ele possui o Apache e também possui o MySQL. Precisamos do VS Code, que vai ser a nossa IDE, né? IDE é o editor de código. E também precisamos do Composer, que é responsável por gerenciar dependências, porque nós ao usarmos o Laravel, vamos precisar também de algumas dependências que serão gerenciadas pelo Composer. E precisamos também de um navegador, se for o Chrome, melhor. Então, vais instalar estes programas e depois disto vamos começar a escrever código. Bem, é o seguinte, o Champ, vamos minimizar aqui. Ok, o Champ, ele pode ser acessado da seguinte forma: tu vais para o Google, pesquisas Champ e nessa primeira página, que é a página oficial do Champ, onde consta este programa. Temos aqui informações, o Champ, por exemplo, ele traz o Apache, MariaDB, PHP, por aí. Bem, aqui, prontos, além do MariaDB, ele também traz o MySQL, que é o que nós vamos usar. Tu podes fazer a instalação para Windows, Linux e Champ, e o macOS, no caso. Então, depois disso, por exemplo, no meu caso é o Windows, né? Eu vou dar um clique aqui, vai abrir essa página e automaticamente o download vai iniciar. Caso não inicie, tu vais clicar aqui, darás um clique aqui e automaticamente vai aparecer a opção de download. Eu vou dar um clique só para simular aqui e vai abrir essa página. Eu vou guardar aqui. Depois de guardar, eu terei ele na minha pasta de transferências e farei a instalação. Há um aspecto, depois de fazer a instalação, tu precisas, por exemplo, abrir o VS Code ou o CMD, né, o prompt de comando. Se for o VS Code, tu vais abrir o terminal e depois irás digitar aqui no terminal php -v ou -v para ver a versão de PHP. Se aparecer isto, então o Champ está devidamente instalado com a versão PHP 8.2. Estamos, pessoal? Ok. Então, depois disso, tu farás a instalação. Já instalaste o Champ.
nesse momento vamos supor que tu não tens o VS Code, vais fazer a instalação também do VS Code. Caso não tiveres o VS Code para testar o champ, tu abres o CMD e digitas também PHP menos ver. Então, pessoal, agora nós vamos fazer a instalação do VS Code, ou melhor, em vez do VS Code, vamos fazer a instalação do Composer. É muito simples, tu vais digitar Composer, vai abrir essa página, Composer, e vais clicar em Download. Depois de baixar o Composer, vai fazer também o mesmo processo de instalação. Tal como no Windows, por exemplo, né? O Windows tem uma forma própria. E também o Linux tem uma forma própria de instalação. Vai fazer a instalação. Só que tem um porém aqui. Antes de instalar o Composer, necessariamente tens que instalar o XAMPP, porque o que é que acontece? O Composer vai precisar da versão PHP que o teu sistema tem, nesse caso o teu computador tem. Ele, ao fazer a instalação, vai selecionar a pasta XAMPP, onde consta uma pasta dentro do XAMPP, onde consta o PHP, onde está o PHP instalado. Então, antes do Composer, instale o. Vais fazer a instalação do XAMPP. Ok, e depois no final vai fazer a instalação do VS Code. Vais fazer a instalação do VS Code. Depois de instalar o VS Code, tu vais precisar instalar também algumas extensões. Tu vais acessar a página do VS Code, né? Aqui vais fazer o download para o Windows ou para o teu sistema operativo e depois vais precisar instalar algumas extensões que vamos ver na próxima aula. Então, pessoal, é basicamente isso. Qualquer dúvida, deixam lá no grupo. Nós já fizemos a instalação das nossas ferramentas e na próxima aula vamos fazer a instalação de algumas extensões. Vou mostrar para você algumas extensões que vão ter que instalar no vosso sistema, porque iremos precisar, e a partir daí nós conseguiremos avançar com a codificação do nosso sistema.